Olá, eu sou o pastor Wellington França e hoje nós continuaremos a nossa série de estudos denominada A Vida Cristã. Para prosseguirmos, continuaremos com a análise do Salmo de número 34. Hoje, nós iniciaremos ele através do versículo de número 11, que diz assim: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O salmista Davi, neste versículo, ele faz um convite a mim, a você, a todos nós. Se acheguem a mim, se acheguem às minhas palavras e entendam, compreendam o que eu tenho a dizer a vocês. Me escutem, meninos. Quando ele diz meninos, ele está dizendo você que está começando a sua jornada, a sua caminhada, o seu momento de intimidade com Deus. Você que ainda diante dos olhos de Deus é como um menino, mas que precisa crescer, que precisa se tornar um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Vinde, meninos, e ouve-me, porque eu ensinarei a vocês o que é o temor do Senhor. Até então nós temos, através dos versículos analisados, nós temos entendido o que é o temor do Senhor. E ele reforça, venham, entendam o que eu tenho tentado transmitir a vocês. Ouçam a palavra de Deus. Experimentem mais de Deus e vocês vão entender o que é o temor dele. Através de todos os versículos até aqui então analisados, nós conseguimos entender o que é a caminhada com Deus. Qual era a intimidade de Davi com Deus. A mesma intimidade que nós devemos desfrutar, que nós devemos seguir ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus. Vamos para o versículo 12. Ele diz assim: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para o ver o bem? Amados irmãos, essa é uma pergunta até estúpida. Uma pergunta que, se você fizer para qualquer pessoa, para qualquer criança, seja jovem, seja idoso, seja cristão ou não cristão, quantos aqui querem uma largura de vida? Uma largura de dias? Isso quer dizer, vários dias. Quem quer viver muito e ver o bem? O salmista Davi está dizendo assim, quem é o homem que deseja a vida? Quantos aqui querem viver e viver bem? Viver por muitos anos? Envelhecer? Ele diz que é aquele que caminha com Deus, que é aquele que entende o seu papel nessa terra e a sua necessidade de caminhar ao lado de Deus. Quem é o homem que deseja a vida? Todos os homens desejam a vida. Quantos homens querem o bem na sua vida? Todos querem, mas quantos querem verdadeiramente caminhar com Deus? Quantos querem estar na presença de Deus, estar lado a lado com Ele, de ouvir a sua voz e cumprir os seus mandamentos? Quer viver bem? Quer viver muito? Quer conhecer o bem de Deus? Caminhe ao lado dele. Ouça a sua voz e não seja apenas um ouvinte, mas um observador, um cumpridor da tua palavra e dos teus preceitos. Versículo 13 diz assim: Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Este versículo, ele complementa o versículo anterior. Aqui Davi, ele começa a ensinar o que você precisa fazer para viver bem e viver muito. Primeira dica de Davi: guarda a tua língua do mal. Quer viver bem? Quer viver muito? Para de falar asneira. Para de falar bobagem. Para de ter maldade em teus lábios, em tua língua. Quer viver bem? Seja um homem de poucas palavras. Que as suas palavras sejam palavras abençoadoras. Palavras de crítica construtiva, não apenas apontar, julgar, falar o mal, simplesmente por falar. E ele complementa: quer viver bem? Quer caminhar ao lado de Deus, ter uma largura de dias, uma fartura de dias? Guarda os teus lábios de falarem o engano. Não seja mentiroso.
Não professe falso testemunho. Quer viver bem, quer viver bastante? Para de falar mentira. Porque quem é o pai da mentira? A palavra de Deus nos ensina que Satanás é o pai da mentira. E como todo mentiroso, o destino é um só. Aqueles que mentem cometem pecado como os demais outros. E o seu destino é o inferno. Quer viver bem? Quer viver bastante? Quer ir para o céu? Quer um novo céu e uma nova terra na presença de Deus? Quer desfrutar da eternidade? Guarda a tua língua do mal. Guarda os teus lábios de falarem um engano, de mentirem, de fazerem maldade. Versículo 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e a siga. Irmãos, mais um conselho de Davi para que nós tenhamos uma vida abençoada. Aparta-te do mal. Apartar quer dizer se afastar, não ter mais o convívio. Apartar significa se retirar. Aparta-te do mal. Em Provérbios, Salomão diz o seguinte: o homem sensato vê o mal e se esconde. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Aparta-te do mal. Aparta-te de toda maldade, de todos aqueles que você sabe que professam a mentira, que caminham na maldade, que querem levar vantagens, ganhos desonestos. Afasta-te do mal, de toda obra de maldade, de tudo aquilo que pode te prejudicar ou prejudicar o teu próximo. E em contrapartida, faça o bem. Jamais deixe de estender a sua mão ao pobre. Jamais deixe de estender a sua mão, de ser o socorro ao necessitado. Existindo a possibilidade de fazer o bem, jamais o negue. Faça o querer e a vontade de Deus na sua vida. Procure também a paz. O que é a paz? A paz que Jesus oferece, que o nosso Deus nos oferece, é uma paz diferente da paz que o ser humano oferece. O mundo a todo momento clama por paz, clama por tranquilidade. Mas a paz que o nosso Deus nos oferece é uma paz que vai além do nosso entendimento. Mesmo em meio a batalhas, guerras e dificuldades, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio à tempestade, Deus consegue nos conceder uma paz espiritual, uma tranquilidade que foge a todo entendimento e a toda compreensão. O conselho de Davi para você, para mim, para todos nós é: procure essa paz que só Deus pode nos oferecer e a siga. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também é conhecido como o príncipe da paz. O salmista Davi, muitos e muitos séculos antes de Jesus ter nascido, ele diz: procure a paz, procure o príncipe da paz e a siga, e você terá uma fartura de dias, longuras de dias, uma vida de paz e de tranquilidade. O versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Se você ouve o conselho que Davi trouxe nesses versículos que nós acabamos de analisar, tem uma promessa de Deus para a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus, Ele observará o seu deitar, o seu levantar, o seu fechar e o seu abrir de olhos. Ele contemplará todos os seus dias, todos os seus momentos com um cuidado especial. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. A todo momento Ele está te acompanhando, observando, para suprir as suas necessidades, para te guardar, para te livrar. E ainda continua com uma promessa:
e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o seu clamor. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer momento de angústia, de tribulação, você pode clamar a este Deus, pois os ouvidos dele a todo momento estão atentos para te ouvir. Estão atentos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua petição, para atender às suas necessidades. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Em contrapartida, irmãos, os olhos de Deus, eles estão sempre sobre os justos, para os guardar, para os livrar, para os proteger. Mas quanto aos ímpios, a face do Senhor está contra eles. Aqueles que ficam arquitetando planos malignos, aqueles que estão a todo momento querendo derrubar alguém, levar vantagem, aqueles que são malfeitores, cujo coração a todo momento é só intriga, é só vaidade, é só ambição. A face do Senhor está contra eles. Está dizendo que o Senhor vira a face, vira a cara para eles. Para quê? Para os desraigar da terra, para os tirar da terra e para apagar de uma vez por toda a memória deles. Para que ninguém se lembre deles, para que ninguém se lembre dos feitos deles. O Senhor abomina o ímpio, abomina a injustiça. E ele diz que eles, como uma erva daninha, serão arrancados da terra e a memória deles será apagada para todo sempre. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Um versículo de reafirmação. O salmista Davi reafirma o poder e a intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Os justos clamam, oram, buscam a presença de Deus e o Senhor os ouve. E Ele ouve para atender, Ele ouve para ajudar, Ele ouve para socorrer e os livra de todas as suas angústias. Nós vivemos em um século em que as pessoas sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, e o nosso Deus, ele tem uma promessa para nós, que aqueles que o buscam, aqueles que clamam para a sua presença, pela sua presença, Ele livra de todas as angústias. Você que tem depressão, você que está angustiado, você que está triste, ansioso, busque a presença de Deus, busque a face de Deus, e Ele tem uma promessa para você de te livrar de todas as suas angústias. Versículo de número 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nós temos um Deus que tem uma promessa para as nossas vidas. A promessa de que Ele não estaria longe, pelo contrário, estaria perto de cada um de nós. Mas o Senhor não está perto de qualquer um. Ele está perto daqueles que apresentam um coração quebrantado e um espírito contrito. Coração quebrantado, um coração arrependido, partido, triste por reconhecer a sua condição pecaminosa, por reconhecer que sem Deus nada pode, que nada consegue e de que nada é. Um coração que reconhece as suas falhas, as suas limitações. O Senhor está perto dessas pessoas que têm o coração assim e que têm o coração contrito. Que a humildade tomou conta do teu coração. Que ele também reconhece de que sem Deus ele é limitado, de que ele é pó e de que ao pó voltará.
de que ele não consegue realizar nada, ele não pode conquistar nada sem a aprovação de Deus, sem o suporte de Deus, sem o auxílio de Deus na sua vida. Versículo de número 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós reconhecemos o nosso Senhor em nossos caminhos. Nós temos um louvor sempre presente em nossos lábios. Nos afastamos do mal e começamos a entender o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas. Começamos a cumprir o querer de Deus também para as nossas vidas. Hoje muitos entendem que ao fazer isso, nenhum mal nos sucederá. Muitos entendem que não teremos momentos de dificuldades ou de aflição. O nosso próprio Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não estamos aqui isentos, imunes a dificuldades e aflições. Mas o mesmo Jesus disse: eu venci o mundo. O salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo. Nós poderemos passar por muitas dificuldades, por muitas aflições, mas temos a promessa de Deus que Ele nos livra de todas. Podemos passar por dificuldades, por problemas, por aflições, mas o nosso Deus nos promete que Ele nos livrará de todas as aflições. Versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ele está reafirmando mais uma vez tudo o que já foi dito aqui nessa oportunidade. O nosso Deus, ele é um Deus de perto e não de longe. É um Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E ele diz que ele está perto e que guarda todos os seus ossos. Está dizendo que ele protege não apenas a sua vida espiritual, mas a sua vida física também. Contra assaltos, contra investidas dos inimigos. Ele te protege espiritualmente e também fisicamente. Ele te guarda em todos os seus lados, ao seu redor. Num acidente de trânsito, ele o livra. Em um assalto, em toda e qualquer dificuldade, este nosso Deus está pronto para nos socorrer. Nem sequer um osso se quebrará, nem sequer uma unha se quebrará, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça, sem a permissão de Deus. Versículo de número 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o juízo serão punidos. Mais uma vez, Davi faz um alerta para o não justo, para o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, mas resolveu se virar as costas. Não quis dar continuidade à sua caminhada com Deus. Conhece a verdade, mas prefere viver a mentira. Sabe o que é certo, mas prefere o que é errado. A palavra de Deus traz um alerta para quem é assim. A malícia matará o ímpio. E os que odeiam o juízo de Deus, o querer e a vontade de Deus, as decisões de Deus, esses serão severamente punidos. E você? O que você escolhe? Ser um justo ou ser um ímpio? Você prefere a verdade ou a mentira? Prefere caminhar para a vida ou para a morte? A escolha é sua. Versículo de número 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Este é um versículo-chave.
e ele vem para fechar toda a linha de raciocínio que nós temos construído na análise desses versículos. Ele traz uma promessa aos justos, mas também um alerta aos ímpios. Ele traz uma palavra de salvação, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de punição. Ele faz um convite a cada um de nós a caminharmos na verdade ou na mentira, no que é certo ou no que é errado, caminharmos para a vida ou caminharmos para a morte. E ele diz assim, que ele, como um grande bom pastor, ele quer resgatar todas as ovelhas perdidas. Ele quer resgatar as almas que estão condenadas. Ele quer resgatar a minha e a sua vida. Ele quer resgatar toda a humanidade. Mas para isso nós precisamos fazer a escolha correta. A escolha de vida e não de morte. A escolha para um céu e não para um inferno. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele confiam será punido. Ao contrário, existe uma promessa para cada um de nós. Se você aceitar ser resgatado como uma ovelha, se você aceitar que a sua alma seja resgatada pelo bom pastor, nenhuma punição recairá sobre você. Pelo contrário, existe uma promessa de um novo céu e uma nova terra. E ao chegar nas portas deste novo céu e uma nova terra, Deus promete para si um novo nome, uma nova história e uma coroa sobre a sua cabeça. E você, qual a escolha que você faz? Esta é uma decisão pessoal. É você e Deus. Não depende de mim, não depende dos seus familiares. É uma decisão entre você e Deus. A escolha é somente sua. Que Deus possa abençoá-lo grandemente.